Irmãos, vamos abrir na carta de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A ênfase que eu gostaria de dar nesse verso aqui está na primeira parte dele, porque há tantas coisas para se falar acerca desse verso, não é? Mas o encargo do meu coração é seguir com aquilo que temos falado a respeito do significado de Faraó e do Egito. Nós estamos vendo isso lá no capítulo 1 de Êxodo. E por isso nós estamos buscando aqui este verso. Então eu quero enfatizar a primeira parte desse verso. Então olhe de novo para sua Bíblia e vamos colocar um pouco mais de atenção, porque nós estamos buscando o significado de quem é Faraó e o significado do mundo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, o pecado, por meio de um só homem, esse um só homem é Adão, entrou o pecado no mundo. Se você abrir em 1 João, então vamos buscar outros versos antes de comentar. 1 João, capítulo 5, verso 19. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo. E o mundo inteiro jaz do maligno. Nós não vamos entrar no detalhe da palavra mundo, porque a palavra cita mundo como pessoas, mundo como coisas e o mundo de modo geral. O fato que quando o pecado entrou no mundo, todo o mundo está contaminado com o pecado. Então todo mundo o quê? Todo mundo coisas, todo mundo mundo e todo mundo pessoas do mundo. Porque o pecado, ele entrou no mundo. O texto não está dizendo que o pecado entrou em algumas partes do mundo. Ele está dizendo que o pecado entrou no mundo. Então, o pecado entrou também em nós. E ele não ocupou algumas partes do nosso ser. Quando Adão caiu, esse pecado entrou no mundo, entrou na criação de Deus, entrou no homem por inteiro, por completo. Não é uma parte de nós que é pecaminosa e algumas partes são boas. Todo o nosso ser é pecaminoso. Todo o nosso ser é caído. Todo o mundo é caído. Todas as coisas do mundo estão caído. E o mundo está caído por causa da condição do primeiro homem. Então essa é a primeira nota com relação ao significado do Egito, que é o que nós estamos falando em Êxodo capítulo 1. Porque aquele capítulo 1 de Êxodo, irmãos, há tantas coisas importantes para ser consideradas. Talvez você possa pensar que não há muita coisa no capítulo 1 de Êxodo, mas há sim muita coisa. Não só com relação à nossa condição caída, no que diz respeito à nossa vida individual, mas especialmente a condição do povo de Deus
porque ali, aquele capítulo fala de uma provisão e da libertação do povo de Deus, que está no mundo. Então, como já falamos mais de uma vez, mas desejo ser enfático com relação a isso, porque temo que essas coisas se percam na nossa memória e nos nossos corações. Nós devemos sim olhar, por um lado, a nossa condição natural depois da queda do indivíduo. Esse é um aspecto. Mas como falamos, irmãos, nós não podemos deixar de ver aquilo que tem antes da queda. Porque todas as coisas não passaram a existir pós-queda. Nós temos que retornar sempre ao antes. E o antes é o que está no coração de Deus. E como nós lembramos na última reunião, é por isso que nós podemos dar um brado, como foi lembrado hoje aqui, de Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque existe um glorioso antes. Sim, nós sabemos que por causa da obra de Cristo, a questão do pecado, o pecado foi destruído por causa da obra e do sacrifício de Cristo. Então o pecado pode não nos dominar mais. Esse é um aspecto da obra de Cristo. Mas quando nós vemos esse ponto de partida inicial que está em Deus, na eternidade, é assim que nós podemos compreender melhor Êxodo capítulo 1. Porque ali está falando de um povo que está cativo. Então sim, nós sabemos, mais uma vez, da nossa história. Como nós falamos. A nossa história começa como? Em delitos e em pecados. Não é? Estávamos mortos em delitos e em pecados. Mas, irmãos, essa não é a história no coração de Deus. Então nós temos a sua criação, o homem, aprisionado em um cativeiro. Porque o diabo, o pecado, é usurpador. Porque, irmãos, são essas coisas que vai trazer para nós, para a nossa compreensão e para a nossa vida no mundo. Como lidar até mesmo com as riquezas e as coisas do mundo que estão caídas. Sim, caídas por um aspecto, mas todas as coisas pertencem a Deus porque Ele é criador de todas as coisas. Então, quando Cristo vem realizar uma obra, Ele vem restaurar todas as coisas a Deus. Irmãos, isso precisa mudar em nossa mente em primeiro lugar. E depois no nosso coração. E clamar por revelação ao Espírito Santo. Você já observou que o nosso testemunho é muito centrado na nossa própria vida? É a minha vida, é a minha bênção, é a minha salvação, é a minha isso, é a minha aquilo. Nós precisamos, pela obra do Senhor e pelo Espírito Santo, uma libertação da nossa vida egoísta. E isso só vai mudar quando nossa perspectiva de cristãos mudar. Caso contrário, observe, irmãos, sempre o testemunho que damos tem a ver mais conosco do que com a obra de Deus. Sim, nós falamos da obra de Deus para nós. Nós falamos da obra de Cristo para nós. Nós falamos do que Cristo fez para mim. E assim vai. E isto é, para nós, o maior cativeiro. É a maior prisão. Essa é uma grande evidência de que o mundo não está lá fora, ele está aqui dentro. Porque o mundo é egoísta em sua natureza, mas nós recebemos a natureza de Deus, a natureza divina, para lidar com essa vida que foi contaminada com o pecado, lidar então com essa vida egoísta. E é na medida então que o nosso foco e visão vai mudando das coisas de Deus, é que nós vamos sendo tirados do centro das nossas próprias vidas. Irmãos, à luz da palavra de Deus, é por isso que Ele morreu. Ele não veio apenas para salvar indivíduos.
mas ele veio para trazer de volta um povo para si mesmo. E por isso ele salvou indivíduos. Isso é bem diferente. E isso incomoda muito os nossos corações, porque mexe com esse ponto chamado egoísmo. Então o pecado se levanta e diz assim, mas e eu? Então Cristo não veio para me salvar? Sim, Ele veio para te salvar. Mas há um propósito maior do que isso. Irmãos, que tristeza é para aqueles que anunciam o Evangelho da salvação. E anunciam, então, essa semente bendita. E aqueles que vêm a crer no nome de Jesus e crer no Evangelho de Deus. E não compreende, por falta, muitas vezes, dos próprios evangelistas e missionários. Eles não compreendem o motivo pelo qual eles estão sendo salvos. E essa vai ser para esse indivíduo aquilo que deveria ser a maior felicidade, com o passar do tempo, se tornará a maior infelicidade. Porque ele vai encontrar dentro dele duas naturezas que guerreiam entre si. E isso não tinha antes na sua condição natural. Queridos irmãos, ou os filhos de Deus, ou aqueles que então creem no Senhor, vão compreender qual é a vontade de Deus e o propósito para a sua vida, ou eles vão viver, de fato, com muita infelicidade e incerteza, porque não compreende a vontade de Deus e porque Cristo salvou cada um. Que o Espírito Santo lance luz e revelação aos nossos corações. A questão não é a sua vida, a questão é a vida de Cristo. A questão não é a sua vida, a questão é o corpo de Cristo. A questão não é o seu nome, a questão é o nome de Cristo na igreja, no povo de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos, nesses dias, da mesma libertação que aquele povo precisava ali no Egito. E por isso que nós precisamos compreender, como já falamos. Houve uma profecia dada ao próprio Abraão, em Gênesis capítulo 15, que esse povo estaria cativo no Egito por 400 anos. O Egito em si, ali, naquele ambiente mesmo, não é nada desconhecido nesse sentido. Abraão esteve no Egito, Isaac esteve no Egito. Mesmo que Deus não quisesse que eles voltassem para lá e colheram consequência por terem ido ao Egito. Os irmãos conhecem um pouco da história de Abraão, de Isaac. Abraão quase perdeu sua esposa lá no Egito. Mas o fato, queridos irmãos, não é porque Abraão foi ao Egito como um lugar, mas é por causa do seu coração. Então o Egito não é desconhecido. Quando você vai lendo o Êxodo 1, você vai ver que ali você tem o povo de Deus, os hebreus, dentro do Egito. Então sim, nós podemos fazer em partes, queridos irmãos, esta aplicação, usando essa figura, mostrando que nós éramos escravos do mundo. Amém. Mas não é só isso. Deus já tinha um povo para si. Não é que Deus escolheu indivíduos para si mesmo, mas Ele escolheu um povo para si mesmo, e isso também é diferente. Um povo estava ali, escravizado. E esse é o primeiro cativeiro de 5 grandes cativeiros do povo de Israel, do povo hebreu. Esse é o primeiro grande cativeiro, o Egito. Mas quando você vê na palavra, é só esse cativeiro que esse povo enfrentou? Então nós não podemos fazer a aplicação em sua plenitude, no sentido que, então nós éramos escravos. Sim, é verdade. Mas temos que ir além, para extrair maiores riquezas de Êxodo capítulo 1. Ali está um povo, junto com o povo egípcio. Eles estão lá dentro. Agora, nós sabemos que, à luz desse texto de João, que todo mundo jaz do maligno por causa desse motivo, porque o pecado entrou no mundo. Esse é um aspecto.
Como nós falamos, o Egito não é desconhecido. Abraão esteve lá. A promessa foi confiada a Abraão. E essa profecia foi dada, então, que esse povo estaria aprisionado no Egito. Nós lembramos também que José, então vá colhendo essas informações, porque elas estão na palavra. José esteve aonde? No Egito. Então a questão, queridos irmãos, do mundo e do Egito é aqui dentro. Porque muitas vezes nós tentamos associar isso a coisas ou lugar. Então quando nós cremos no Senhor e sabemos que somos então libertos do mundo, porque Deus nos tirou com mão poderosa, isso é verdadeiro. Assim como Ele tirou aquele povo com mão poderosa, provendo a eles libertação. Isso ocorreu conosco. Mas essa libertação é aqui dentro. É por isso a dificuldade de lidarmos com o mundo. E não conseguimos ver, além disso, que essa libertação ocorreu aqui dentro. Então, irmãos, é isso que precisa ficar claro aos nossos corações, porque José estava no mesmo Egito. Agora, o que José fez no Egito? Ele foi vendido ao Egito como escravo. Mas essa história tem muito a nos falar. Então, por causa da vida de José, temente a Deus, fiel ao Senhor, aonde? No Egito. O que José fez no Egito? Ele triunfou sobre as riquezas do Egito. Ele fez até mesmo prosperar o rei do Egito. Não foi? José se tornou o quê? Governador do Egito. E em meio ao sonho que ele teve, sabendo da fome que vinha, ele foi prudente. Irmãos, quantas marcas nós podemos encontrar em José? Um tipo do nosso Senhor. Então está vendo como que Êxodo 1 que fala, que cita que José estava no Egito. E aí toda aquela geração se foi. Porque Jacó também retornou para o Egito por causa da fome. Então toda aquela geração se foi, José se foi, veio o novo rei do Egito e passou a escravizar aquele povo. Porque conforme nós meditamos a respeito dessa história, nós vamos encontrar nessa nova geração corrupção. Essa geração não era mais fiel, e agora então eles passam a ser escravizados e dominados pelo faraó de novo. Mas José governou sobre o Egito. Irmãos, tudo que José tocava, prosperava. Tudo que ele tocava era abençoado. Porque José era fiel a Deus. Irmãos, qual lição nós temos aqui olhando para José e olhando para a libertação que Deus iria prover para aqueles que estavam agora escravizados por Faraó? É tão bonito porque nós vamos ver de maneira muito clara e significativa o quanto a ação de Deus ali prevaleceu para que ele saísse. É claro que nós não vamos ficar lendo aqui todos os versos, e creio eu que não precisamos. Eu penso que todos nós, de alguma medida, conhecem um pouco da história deste povo. Seja por ler a palavra, seja talvez por um filme que assistiu. E nós temos aí até que chegasse o dia da provisão do cordeiro, nós temos todas as pragas. E temos então a 10ª, não é? Que viria então a morte sobre todo o primogênito. E é então a libertação. Né? Nós estamos falando ainda de Êxodo 1. Então nós vamos ver que essa libertação sim tem a ver com esse aspecto da nossa condição natural e caída. Por outro lado, tem tudo a ver com a condição do povo de Deus. Que se encontra onde? Aonde está a igreja de Deus? Aonde ela se encontra, queridos irmãos? No mundo. No Egito. E por isso que a figura de José é muito importante para nós.
Porque nós vamos encontrar um povo que pela provisão de Deus, pela obra de Deus, mas por outro lado, você tem o clamor desse mesmo povo. Está vendo, queridos irmãos, como nós precisamos de um pouco mais de atenção? Porque senão nós vamos falar assim, bom, o homem em sua condição natural e caída é um aspecto. Ele pode clamar a Deus e Deus pode ouvir. Mas existe um fato ali registrado. E qual é o fato? O povo de Deus cativo no Egito. E o que mais? Este povo clamou ao Senhor. Então deixe marcado aí, abra lá comigo o livro de Êxodo, para você ver alguns versos. No capítulo 2 de Êxodo, capítulo 2, o verso 23. Está assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam. Os filhos de Israel gemiam sob servidão. Ele está falando do quê? De domínio. Como nós examinamos, resumidamente, a palavra tirania, que aparece aqui no capítulo 1. Né? A tirania de Faraó. Aquela palavra significa domínio, poder, autoridade. O domínio, o poder, a autoridade do pecado, visto na pessoa de Faraó e no mundo. Por que no mundo? Já lemos o verso. Porque o pecado entrou no mundo. Então o mundo e o pecado têm poder de nos escravizar. Aí você tem então o mundo, você tem o pecado, o mundo e a carne. Tem poder de nos escravizar. Porque nós estamos falando então deste povo. E eles estavam então gemendo, né? O povo de Deus, gemendo no Egito. Será que muitas vezes, irmãos, não é assim que nós vemos a igreja? Porque o gemido do Espírito Santo, aqui está falando de um gemido de escravidão. Há um gemido em Romanos 8, que fala do gemido do Espírito Santo, formando o caráter de Cristo em nós, até aquele dia. Aqui é um gemido de escravidão. Aqui é um gemido da escravidão da vida egoísta, do cansaço dessa vida que só consegue girar em torno de si. Irmãos, isso é a maior escravidão na nossa vida. É um cansaço. O nosso eu. A nossa vida que gira em torno dos nossos interesses. Isso produz em nós escravidão, cansaço. Essa é a natureza do próprio pecado. Então esse povo gemia no Egito, sobre servidão. Agora veja, e por causa dela, que isso seja também o nosso clamor, a nossa súplica. Senhor, nos liberte dessa vida egocêntrica. Tire do nosso centro, da nossa vidinha. E nos faz convergir na vida grandiosa do nosso Cristo. Da vida grandiosa do corpo de Cristo. Sob servidão, então eles fizeram o quê? E por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Lembre-se então do Salmo 120. Então aqui entra o Salmo 120 citado mais uma vez. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança. Agora veja, lembrou-se da sua aliança. Irmãos, um verso que parece ser tão comum e corriqueiro, mas olhe para ele. Olhe para onde esse verso está remetendo. Ouviu Deus o seu gemido. Nós podemos pensar, e fazemos isso por causa da nossa vida
é egoísta mesmo, que isso tem a ver só com a nossa condição. Mas você vê o que Deus está falando? Por que ele ouviu? Sim, há um motivo, o clamor do povo. Mas há um motivo muito maior do que o clamor do povo. Está aí no verso. Porque há um motivo muito maior, queridos irmãos, de Cristo ter nos salvado. É por isso que a salvação ela é segura e firme. Porque ela parte dos desígnios de Deus. Porque quando ele vai falar aqui de Abraão, Isaac e Jacó, ele vai falar de uma aliança que Deus fez antes. E Deus não vai quebrar essa aliança, e Deus não vai mudar o seu propósito, Ele não vai mudar os seus desígnios. Então o verso vai dizer assim: ouviu Deus o seu gemido, está certo, Ele ouviu o clamor do povo, assim como Ele nos ouve, graças a Deus. Lembrou-se da sua aliança, Deus lembrou da sua aliança que fez antes. Né? Aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Ele está falando assim, é por causa da minha aliança. É por causa do meu propósito. É por causa da minha promessa que eu ouvi vocês. Viu como isso é diferente? Viu como isso precisa mudar aqui dentro? Deus não te ouviu porque simplesmente você é salvo e você pediu e Deus tem que te ouvir. Deus ouviu o clamor da igreja por causa da promessa e da aliança que Ele fez antes que você nascesse. E isso não está ligado, não use disso por enquanto, e não gaste seu tempo nisto, focando num aspecto individual que é, então Deus me escolheu. Ele está falando do povo de Deus. Ele não está falando de um indivíduo aqui, ele está falando do povo. Porque Ele fez aliança com o povo. Mas a nossa vida egoísta atrapalha tudo. E se coloca rapidamente no centro da vontade de Deus. Compreende, irmãos? É a igreja que Ele tinha guardado no seu coração. A exemplo também desse povo. A aliança que eu fiz com Abraão. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Gastamos emoções com aquilo que Deus deseja que nós não venhamos gastar emoção. Então, Ele ouviu o clamor. Olha o capítulo 3, o verso 7. Capítulo 3, verso 7. Depois, com a ajuda do Senhor, nós vamos falar um pouco mais sobre esse capítulo, porque aqui nós temos a visão que Deus deu a Moisés. E depois falaremos disso com mais tempo, como que Deus estava aqui formando um servo e um vaso chamado Moisés. Mas vamos ficar com esse aspecto por enquanto. Então, o verso 7 do capítulo 3. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição. Essa palavra, ela apareceu no verso 11 do capítulo 1. Volte um pouco aí. Capítulo 1, verso 11. Está assim, e puseram sobre eles feitores de obras, para os, está vendo aí a palavra? Afligirem com suas cargas. Então era isso que Faraó estava fazendo sobre o povo de Deus escravizado. Afligindo. Agora, volte um pouco mais no livro de Gênesis. No capítulo 15, o verso 13. Gênesis capítulo 15, verso 13. Esse capítulo é quando Deus faz a aliança com Abraão. Gênesis capítulo 15, mas vamos ler aí o verso 13. Está assim, então lhe foi dito,
sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Ele está falando do Egito, foi o texto que comentamos. E será, então aqui está a palavra. Essa palavra afligida é a mesma palavra daquela que está no capítulo 1. Afligiam. Irmãos, que impressionante. Porque aqui Deus está falando exatamente o que aconteceria com eles. Então, não há novidade para Deus que esse povo estaria ali aflito. Porque o próprio Deus falou que eles seriam afligidos e escravizados. É a mesma palavra que aparece lá em Êxodo. E ela está aí. Então, será reduzida a escravidão e será afligida por 400 anos. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão. Agora veja essa expressão. Também importante. Com grandes riquezas. Agora é claro, irmãos, que quando nós falamos de riqueza, para nós, não é? As riquezas maiores são espirituais, sem dúvida. Sem dúvida. Agora sim, o Senhor pode fazer-nos prosperar a nossa vida em todos os níveis. Pode. Só que quando Ele faz isso, deve haver uma pergunta. Para quem será? Só essa pergunta. Mas a riqueza, de modo geral, no Novo Testamento, tem a ver com a riqueza espiritual. Eles sairiam ali com os despojos. E você vai ver quando Deus liberta esse povo aqui em Êxodo, eles vão tomar para si o quê? Os despojos. Eles vão sair com todo o ouro e prata do Egito. Eles vão despojar o Egito. Por que essa nota é importante? Porque as riquezas aqui, irmãos, pertence a Deus. Porque o Egito é governado por Faraó. O diabo usurpou todas as coisas que pertencem a Deus. Então, dentro dessa profecia aqui, a respeito do povo de Israel, você tem a profecia dizendo que eles seriam escravos e seriam afligidos. Mas depois de 400 anos, eles também sairiam com todas as riquezas. O que isso significa? Que essas riquezas pertencem ao próprio Deus. Ela não é sua, ela não é minha. A capacidade que temos, as bênçãos espirituais que temos, para quem será? É minha bênção, é minha riqueza, é o meu dom, é o meu serviço, é a minha vida, é o meu trabalho. Essas coisas pertencem ao Senhor. Então é a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas riquezas, as nossas bênçãos espirituais, os nossos dons para a edificação. E é assim que eles vão sair do Egito, de acordo com a promessa, de acordo com a vontade de Deus. E depois nós vamos ver, então, lá no final do livro de Êxodo, a utilidade dessas riquezas, simplesmente, irmãos, retornando ao lugar que é devido. Porque todas essas riquezas aqui vão ser de uso para a edificação do tabernáculo. O serviço, o material, o ouro, a prata, as habilidades, não é? Porque tem aqueles que foram consagrados para construir o tabernáculo. Então não é só a questão de coisas materiais, mas tem a ver com as nossas vidas. Irmãos, Deus proveu salvação para mim e para você. Para quem é esta salvação? Para quem é esta salvação?
Porque então esse é o propósito da libertação. É por isso que Deus tirou da tirania do pecado. 2 sentidos. Um, para que nós venhamos a viver como livres para a edificação. O outro, para que nós não venhamos a viver mais escravizado, nem pelo mundo, nem pela nossa carne. Essas 2 coisas. E aí ganha-se o sentido maior pelo motivo que Deus está produzindo em nós santificação. É por isso que nós lemos na reunião passada Romanos 6. Que não só Cristo morreu pelo pecado e dominou sobre ele. E a morte então não tem domínio. Lembre-se disso. Que o Senhor venceu a morte pela morte. Aí o texto vai seguindo dizendo assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Porque por causa da obra de Cristo, esse pecado não pode mais exercer, ou não deve mais, é a melhor palavra, exercer um domínio sobre nós. Então o motivo de nós hoje podermos, pela obra de Cristo, vencermos o pecado, exercer domínio sobre a nossa carne, sobre o nosso ego, sobre o mundo, é para que o tabernáculo de Deus seja edificado. E também para que nós não venhamos a servir mais o pecado como escravo, porque ele já dominou, já triunfou sobre o diabo e sobre o mundo. Isso é Romanos 6. Entretanto, porém, e foi aí que nós concluímos aquela reunião, nós vamos ler então os versos seguintes, já vamos para eles logo mais. Há um entretanto e porém. Então, retornando aqui, acompanhe tudo que você está ouvindo com a ajuda do Senhor. Retornando aqui, nós falamos a respeito então do próprio José. José está no Egito. Mas o Egito não está dentro de José. José está no Egito, mas o Egito não está dentro de José. Talvez você está pensando aí nesses dias de politicagem, né? Talvez você já pensou isso rapidamente. Não deixe que essas coisas te distraiam. Talvez você está pensando, mas então um cristão pode ser governador? Depende de como será o teu coração. Se você for um governador, um vereador, qualquer político, você será ou terá um coração como o de José? Porque o mundo, a política, a roubalheira, a ganância não estava dentro do coração de José. E ele governou no Egito para Deus. E tudo que ele fez para Deus. Porque o mundo não estava dentro do coração de José. Irmãos, se nós olhamos para essa vida, pense na sua vida como cristão, como edificador da casa de Deus. É assim que nós fazemos como José. Fazemos tudo para Deus com maestria. Porque, irmãos, sem exceção, tudo que José tocava ali era bem feito. Porque ele fazia em fidelidade, não a Faraó, mas a Deus. Nós temos um outro exemplo tão bonito sobre isso, Daniel. Lá está o povo novamente, em um outro cativeiro, chamado Babilônia. E lá está o rei Nabucodonosor. E lá estava Daniel, chamado pelo rei, porque ele era sábio. Mas ele não era só sábio. Deus havia dado a ele uma capacidade de inteligência espiritual acima dos sábios da Babilônia. Aí Deus vai dizer que Daniel era um homem muito amado por Deus. Dentro da Babilônia.
mas o seu coração de Daniel voltado para o templo, para a vontade de Deus. Irmãos, isso é libertação. Nas palavras da oração do nosso Senhor Jesus em João 17, o Senhor falando que Ele mesmo, Ele não era do mundo, assim como os discípulos também não são do mundo. Mas o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, mas eu enviei ao mundo. Assim como o meu Pai me enviou ao mundo, eu também os enviarei ao mundo, falando para os discípulos e falando para nós. Mas eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas eu enviei-os ao mundo. Portanto, Pai, guarda-os do mundo. Livra-os do mal. Guarda o coração, para que eles permaneçam no mundo com a integridade de Deus. E que tudo que eles vierem fazer no mundo seja feita para a glória e testemunho de Deus. Volte um pouquinho em Gênesis, ou vai à frente se você estiver em Gênesis 15, no capítulo 40. 41, aliás. Gênesis 41, o verso 38. Gênesis 41, o verso 38. Vamos ler a partir do verso 34. Façais isso, Faraó. Isso depois, então, de José ter interpretado o significado do sonho. Os irmãos conhecem um pouco da história, não é? Os irmãos vão ver que José esteve também preso, no cárcere, mas é impressionante que ele mesmo preso no cárcere, ele transforma aquele cárcere em um lugar decente, né? Porque tudo aonde ele coloca a sua mão, ele faz para o Senhor. Mesmo encarcerado, mesmo preso, assim é José. Irmãos, quantas lições nós temos. José era incumbido de preparar aquelas festas, né, na casa do Potifar, né? Ele era responsável por organizar aquelas festas, a comida, a bebida. Organização faz parte do caráter de Cristo. Como que nós fazemos quando nós vamos organizar uma confraternização? Pense nisso. De qualquer jeito, sem responsabilidade, sem prudência, sem organização. Não era assim com José. Lembre-se, José é um tipo de Cristo. Você é contemplador de Cristo? Como que você organiza uma confraternização? A igreja precisa aprender com isso. Nós precisamos aprender com isso. Nós achamos que falta de organização é dependência. Não confunda as coisas. Falta de organização é desleixo e não dependência de Deus. Nunca foi. Então ele organizava toda aquela festa, ornamentava a casa, comida, para que nada sobrasse, para que nada faltasse. E quando nós vemos nas nossas confraternização, o desperdício. Sabe por que o desperdício? Porque não houve maestria, não houve organização, prudência. Desperdício na Bíblia é pecado. Deus não se agrada disso. Então o que ele fazia era na medida, nem sobrava, nem faltava. Não é assim o nosso Senhor Jesus? Quando multiplicou os pães, fez todo mundo se assentar para saber qual era o número de quantas pessoas tinha.
Como você suprir todo mundo sem sobrar muito e sem faltar? Eu sei que eu estou fazendo um parênteses aqui de uma coisa bem simples e prática. Mas é que às vezes nós não entendemos, né, o que o Senhor está falando. Essas coisas, né, que parecem às vezes tão altas, de repente elas caem diante de nós, na vida cotidiana, na vida da igreja, na sua casa. Então o Senhor pediu que aqueles homens se assentassem para ele saber quantas pessoas tinham ali. Então ele fez o milagre da multiplicação. Sim, sobrou alguns cestos, o suficiente para eles, nem mais, nem menos. E nada do que foi multiplicado foi jogado fora. Recolheu-se o que sobrou, para não desperdiçar aquela pequena sobra. Isso é maestria no que fazemos. Irmãos, era assim a vida de José. Diante de Faraó, no cárcere. Um servo prudente, porque ele sabia que viria fome sobre aquela terra. Então, voltando aí, verso 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores da colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome. Isso aqui tem um nome, é prudência. Né? Ele não está falando de uma riqueza a mais e nem a menos, ele está falando de prudência. Prudência com sabedoria, porque mediante aquilo que José, então, estava interpretando, explicando para Faraó o significado do sonho, e orientando Faraó, então, como ele deveria fazer. Já que José, então, havia sido colocado como governador sobre o Egito. Ele está falando que José, agora, domina sobre o Egito. O pecado, lembre-se de Romanos 6, o pecado já não terá domínio sobre vós. Por quê? Sim, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você viu o que a graça fez com José? Encheu aquela vida de responsabilidade. Encheu aquela vida de responsabilidade. E ele governou, dominou sobre o Egito. Você quer ver 2 figuras cheias de temor e responsabilidade no Egito, que nós esquecemos? Está em Êxodo 1. Você tem ideia de quem é? E você pode comparar essas 2 pessoas com José. Porque o que elas fizeram, é um exemplo para nós, e como são mulheres, um exemplo às irmãs. Sifrá e Poá. A gente lê assim, voando, né? Sifrá e Poá. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque elas estavam no Egito. E ali é dito que elas eram hebreias. Elas não eram egípcias. O texto diz que elas eram hebreias. Então elas eram do povo de Deus dentro do Egito. E você quer saber mais? Creio eu, que eram essas 2, as mulheres fiéis ali. Porque para que aquela promessa valesse, irmãos, tão bonito isso, tão significante. Porque você olha aquele povo prosperando em meio ao cativeiro, se multiplicando. Esse era o motivo que Faraó queria, então, destruir e matar aquelas crianças. E impedir que as mulheres tivessem filhos. Porque qual era o medo de Faraó? Bom, esse povo não para de se multiplicar, eles vão se unir e vão combater os nossos soldados. Eles vão se tornar mais fortes do que nós e vão nos destruir. E olha diante de que cena.
Mas eles não paravam de multiplicar. Por quê? Por causa de uma promessa. A promessa de Deus não falha. Sim, ela não falha. Mas precisava das mãos de Sifrá e Poá, para não impedir que aqueles filhos viessem. Não é? Não é essa a história ali? Você tem a ação de Deus, baseada na sua promessa. E o texto vai dizer, deixa eu concluir aqui, nós já voltamos para lá, só para você ver o testemunho aqui, não está desconectado, porque essas duas dão um testemunho semelhante a José, dentro do Egito. Então, veja aí o verso 38, vamos direto aí 37 e 38, que é o testemunho do próprio Faraó, de Gênesis 41. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais. Então, olha o que ele diz. Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Que testemunho, não é? Difícil achar um governador assim, né? Prefeito, vereador, presidente. Esse é o testemunho do rei Faraó. Reconhecendo que neste homem havia algo que eles não têm. O Espírito de Deus. Que testemunho, irmãos. Aonde? Dentro do Egito. Dentro do Egito. E graças a este homem, ao Espírito de Deus, o Egito não passou fome. E não só isso. O Egito proveu mantimento para todas as cidades das vizinhanças. Inclusive, proveu mantimento para os pais de José, Jacó e também seus irmãos. Então, eles retornaram ao Egito, porque no Egito havia abundância de comida. Então, que testemunho de José lá no Egito. Agora vale em Êxodo, então no capítulo 1, um pouco à frente agora, vai mostrar os versos a respeito agora então de Sifrá e Poá. Então vimos no verso 11 que esse povo estava sendo afligido, e o Faraó estava preocupado com isso. Então eles intensificaram aí a aflição, escravizando este povo. E cobrando até mesmo aí impostos sobre esse povo. É a expressão que nós temos, só indo um pouco à frente, aí no capítulo 3, que nós estávamos lendo, o verso 7 e 8, vá um pouco à frente, verso 7 e 8, que estava assim, ó. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exatores, essa palavra aqui, além dos serviços, estava se intensificando também a cobrança. Essa palavra exatores fala de uma cobrança, não só do serviço, mas de uma cobrança também de impostos. Uma pressão maior e uma cobrança maior, tentando destruir este povo. E aí você tem, finalizando exatores, conheço-lhe o sofrimento, no verso 7 ainda. Por isso desci, verso 8, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, vírgula, e aí você tem o propósito. Então, não é só uma questão de livrar o povo desta condição, e para fazê-lo subir para uma terra boa e ampla. Está falando de Canaã. Então, aqui você tem a libertação, o motivo pelo qual Deus fez. Porque Deus se lembrou da aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó, da promessa, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos do domínio do pecado, do mundo. Para quê? Para conduzi-los
a uma terra ampla e espaçosa. Está falando da plenitude da vida de Cristo, disponível ao povo de Deus. Compreende, irmãos? Ele nos libertou dessa escravidão, para vivermos uma vida ampla, no conhecimento, na plenitude de Cristo. Então, depois seguiremos aí falando desse propósito. Agora sim, vamos no capítulo 1. Então, o verso 15. O rei do Egito ordenou. Os irmãos sabem aí qual é o peso disso, né? Se o rei do Egito havia ordenado, irmãos, há uma sentença por detrás para quem não cumpre. Certo? Há uma sentença pesada. E dificilmente o rei do Egito, quando dava uma sentença, ele não deixava de cumprir. Essa sentença foi dada pelo rei do Egito. Então veja aí. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Viu aí? Se você tinha dúvidas, está bem claro. Parteiras hebreias. Seguindo o verso. Das quais chamava uma Sifrá e outra Puá. Sabe o que significa Sifrá? Beleza. Ou então brilho. Sifrá significa beleza. Ou brilho. E Puá. Cintilante. Cintilante. O que você acha disso? Desses nomes? Aqui estava, queridos irmãos, no Egito, a luz resplandecente de Deus. A glória de Deus, que repousaria sobre aquele tabernáculo, estava aqui. Nessas duas mulheres, para dar cumprimento à promessa de Deus. Para dar cumprimento à promessa de Deus. Então, seguindo aí essas duas aí, Sifrá e outra Puá, que significa então cintilante, né? Está falando desse brilho, desse resplandecer através dessas duas mulheres aqui. Então, seguindo o texto aí, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, essa é a ordem de Faraó, examinai se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva, não é? Para que então a posteridade dos egípcios prevalecesse, e não dos hebreus. Mas nós sabemos que isso não ocorria. Por que motivo? Irmãos, que verso. Que verso. As parteiras, lembre-se da ordem do rei de Faraó. Elas estão diante de uma ordem do rei, deste mundo. As parteiras, porém, fizeram o quê? Temeram a Deus. Temeram a Deus. E não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. A cabeça delas está a prêmio. Irmãos, essas irmãs aqui, elas não têm tempo para TikTok. Você pode ter certeza disso. Porque é aí que é dado lugar às coisas do mundo. Essas bobagens aí. Eu não sou contra a internet, não é isso que eu estou falando. Os irmãos sabem, e as irmãs também. Essas daqui, talvez falem assim, nessa época não tinha TikTok. Mas no nosso tempo tem. Então você já entendeu. Elas estavam envolvidas, irmãs. Elas estavam envolvidas com aquilo que Deus está envolvido. É essa a questão, queridos. Isso aqui é para a igreja.
Eu estou falando para as irmãs porque são duas mulheres. Porque às vezes se pergunta, que tipo de mulher cristã, que tipo de mulher deve ser a mulher cristã? Esse texto está mostrando como eram essas mulheres. Irmãos, isso é mulher piedosa, porque elas estão realizando seu trabalho, mas realizando seu trabalho com temor a Deus e cumprindo com a vontade de Deus. Entre a vontade de Faraó e uma ordem de Faraó e a ordem de Deus, morramos, mas ficamos com a vontade de Deus. Que ela prevaleça e não a vontade de Faraó. Foi assim que muitos servos na história da igreja padeceram. Pedro foi preso por causa do nome do Senhor. Então, vamos presos. Mas nós não vamos deixar de dar testemunho desse nome. O preço é prisão? Então nós vamos para a prisão. O preço aqui seria nossas cabeças a prêmio? Então que seja. Para cumprimento, porque aqui, irmãos, tem uma relação direta com o propósito de Deus, com a promessa. Os irmãos entendem isso. Elas não estão fazendo qualquer coisa. A promessa é que esse povo iria se multiplicar, iria crescer. Entende, irmãos? E são essas duas que Deus encontrou corações fiéis em meio ao Egito. Porque elas temeram a Deus. Elas se envolveram com os interesses de Deus. E essa coisa de internet, TikTok, essas bobagens que gastamos tempo, nos leva para longe dos interesses de Deus. Rouba o nosso tempo. Aqui estão as mulheres piedosas, que gastavam, ou melhor, usavam o seu tempo, clamando e orando ao Senhor. É bem provável que o clamor parte, talvez, dessas mulheres. Bem provável. Porque nós vamos ver uma repulsa do próprio povo hebreu contra Moisés logo no início. Que não querem reconhecer Moisés como a provisão de Deus. Isso mostra como eles estavam. Deus proveu um libertador? Não, nós não queremos, por acaso ele vai nos matar também? Assim como matou um egípcio? Moisés é questionado pelo seu povo. Deus proveu o libertador e eles estão falando, não, é assim que você vai fazer? Então é bem provável que o clamor que subiu a Deus vem dessas irmãs, vem dessas mulheres. Irmãs, vocês usam o seu tempo para clamar ao Senhor, para os interesses do Senhor, para o cumprimento do propósito. Vocês têm gastado seu tempo em oração para a igreja. Vocês têm gastado seu tempo para oração para os servos que servem na casa de Deus. Essas têm sido as suas vidas, irmãs e irmãs. Irmãos e irmãs, especialmente as irmãs. É este o coração de vocês? Isto é mulher piedosa. É mulher cheia de fé, de amor, de confiança. São essas mulheres que o Senhor tem buscado. Que o Senhor ajude a todos nós. Mas com certeza o Senhor está falando. Porque essas mulheres, elas são muito semelhantes a outras mulheres. Ana, por exemplo. E nós vamos encontrar nessas mulheres o mesmo caráter. Qualquer coisa fora disso, irmãos, não é mulher piedosa. Isso é mulher piedosa. Porque elas pelejam a favor da vontade de Deus. Entende, irmãos? Elas não estão orando por sua vida, por suas coisas, por sua casa, e nem mesmo por suas famílias. Elas estão em silêncio intercedendo para a vontade e o cumprimento de Deus. Quantos servos também na história da igreja serviram ao Senhor porque era um resultado de orações de suas mães, muitas vezes. Irmãos, isso tem se perdido em nossos dias. Da onde virá unção, capacitação? Vem dessas coisas. Vem à luz da visão celestial, quando vimos a vontade de Deus, entendemos a vontade, o que Ele quer, para onde vamos
e o que Ele está fazendo. É isso que deve nortear nossas orações. Entende, irmãos e irmãs? Elas temeram a Deus, se envolveram com Deus. Verso 20. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou. Você está vendo, irmãos? E o povo aumentou. Irmãos, essa prosperidade, é claro, queridos irmãos, que é uma prosperidade para nós espiritual. Ele está falando do crescimento espiritual da igreja, do aumento da casa de Deus, no sentido de filhos espirituais, filhas espirituais, do testemunho do Senhor ampliando, do selo da promessa do Senhor, daquilo que Ele confiou à igreja. Entende, irmãos? Está vendo como uma coisa dependendo da outra? Há sim, sem dúvida, o movimento de Deus, a ação de Deus, e a provisão vem pelo próprio Deus, mas mediante aqueles que têm compreendido a vontade. E aqui está as mãos dessas parteiras, debaixo do Deus poderoso e soberano, agindo por intermédio dessas parteiras. Olha o verso 21. Então por que isso ocorreu? Porque as parteiras, então veja aí, as parteiras fizeram o quê? Temeram a Deus. E Ele lhe constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos de Israel que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas todas as filhas deixarei viver. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor fale conosco. Essas duas irmãs são muito semelhantes à vida de José no Egito. Então, o coração destes não estão no Egito. E depois nós vamos ver com a ajuda do Senhor que o contrário ocorre com esse povo. Esse povo vai sair do Egito, mas o seu coração está lá no Egito. Tiveram libertação, mas o seu coração está no Egito. Diferente de José, de Sifrá e de Poá. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, confiamos a Ti, a Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo. Encontre caminho em nossos corações, que a Tua palavra ganhe espaço dentro de nós, na nossa mente, conquiste os nossos corações para Ti. Pedimos e suplicamos ao Teu Espírito que conceda a luz que precisamos, para ver, ó Senhor, a Tua promessa e a Tua vontade. Aquilo que está no Teu coração. O motivo maior pelo qual o Senhor mesmo proveu salvação para nós. Senhor, te suplicamos que essa salvação possa redundar em glória, em fidelidade a Ti, para que não venhamos a viver mais como escravos, como nós éramos antigamente, mas vivemos de fato como livres, vencendo, ó Senhor, a carne, o mundo e o pecado, porque a vitória já nos foi dada em Ti. Tu és o vitorioso Senhor, Tu és o glorioso Senhor, Tu és aquele que reina sobre nossas vidas e nos deu o poder do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, como igreja, e também ajuda nossas vidas individuais. É o que nós te pedimos. Faz isso e cumpra o Teu querer através da Tua igreja. É no Teu nome, no nome de Jesus, é que nós oramos. Amém.